Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então falando agora sobre a seleção lexical, um outro tema, das nossas aulas. O que a gente quer dizer com seleção lexical? Léxico, vocabulário, tá? Então, que a gente sabe que cada língua tem o seu léxico, certo? Ou seja, o que é isso? É um repertório, de palavras que fazem parte dessa língua, tá? Por exemplo, se eu falo em espanhol, meu repertório, então, meu léxico é relacionado à língua espanhola, né? Se eu falo português, é relacionado à língua portuguesa. Claro, a gente sabe que muitas línguas, elas são relacionadas, elas têm uma mesma origem, e isso faz toda a diferença na forma como essas línguas são constituídas, né? Em relação, inclusive, ao repertório, né? As palavras que compõem essa língua, tá? Então, o léxico, o que é, como eu falei? É um vocabulário. São as palavras, é o vocabulário, isso que faz parte da língua, tá? Então, existem diferentes situações nas línguas, certo? Aqui a gente vai trazer algumas dessas situações. Por exemplo, gírias. O que são gírias? Então, é um vocabulário específico de um segmento social, né? É próprio de um grupo X de pessoas que usa aquele vocabulário, tá? Então, é de um caráter totalmente informal, né? Se a gente vai fazer, por exemplo, uma apresentação de trabalho, num evento, algo assim, o que vai acontecer? A gente não vai usar gíria. Se nós vamos conversar com o nosso chefe, tampouco a gente vai utilizar gírias, né, para falar com o nosso chefe. A gente vai buscar falar um português mais formal, né? Se nós vamos conversar com os nossos amigos, então a gente pode usar gírias, por quê? Porque os nossos amigos geralmente são parecidos com a gente, têm contato com as mesmas coisas que a gente vai poder se comunicar sem qualquer dificuldade, qualquer problema. O que eu falar, o meu amigo vai me entender, né? E quando que é usado, então? É usado em diálogos do cotidiano, da vida informal, né? Bem como eu falei com você, certo? Então, isso não faz parte da língua culta, da língua portuguesa culta, digamos, da formalidade da língua, do caráter formal da língua, não faz parte, tá? Por exemplo, assim, a gente tem que, na verdade, fazer essa diferenciação, então, dos momentos que a gente pode utilizar essas gírias, certo? Porque em alguns momentos elas podem desprestigiar o meu vocabulário, a forma como eu me porto, como eu me falo, né? Então, por isso que a gente tem que tomar esse certo cuidado, certo? Bom, então, por exemplo, assim, o rango. O rango tá bem bom, bem, quer dizer, o alimento, a refeição, a comida está boa. Então, eu vou evitar falar isso num ambiente formal, tá? Não embaça, né? Ou seja, não incomoda, não perturba, né? A gente tem, por exemplo, assim, gírias, eu sou professora, né? Então, dou aula para adolescentes também. E aí os adolescentes usam muitas gírias. E muitas vezes a gente não consegue compreendê-los. Por quê? Porque a gente está num grupo diferente, né? De idade, de faixa etária. Então, muitas vezes a gente não compreende por isso, porque é um vocabulário próprio, né? Dos jovens, dos adolescentes. E a gente acaba, para se inserir melhor no grupo, a gente acaba compreendendo, certo? Bom, regionalismo. O que é o regionalismo? O regionalismo é um léxico, né? Um vocabulário próprio de uma certa região, tá? Ou seja, que vem de uma cultura que está ali presente, certo? Por exemplo, o piá é um menino, né? Um guri. O guri é um menino, tá? Bergamota, mexerica, né? Então, isso diferencia de estado para estado, certo? Então, aqui a gente chama como bergamota. Se a gente vai lá para São Paulo, provavelmente não vão entender, né? Cacetinho, certo? Pão francês. E aqui a gente fala cacetinho, todo mundo se entende, né? Por quê? Porque é um vocabulário típico aqui do Sul. A gente se comunica sem qualquer problema, certo? Então, isso que é regionalismo. Então, um vocabulário, um léxico próprio de uma determinada região, tá?
Nós temos também o jargão. O que é jargão? Então, o jargão é um vocabulário típico de uma determinada especialidade profissional, certo? Por exemplo, é muito comum quando a gente está fazendo graduação, por exemplo, em psicologia, né? Que eu sou formada em psicologia também. Então, por exemplo, a transferência é extremamente positiva. Ou seja, o que é isso? O que é transferência positiva? Então, por exemplo, um psicólogo, quando está com seu paciente e eles constroem um ambiente positivo, propício, onde o paciente consegue desabafar, falar sem qualquer limitação, quer dizer, eles têm uma transferência positiva, onde é possível que se comuniquem sem qualquer dificuldade, tá? Por exemplo, então, o que a gente pode dizer, né, gente? É uma terminologia, são termos técnicos, tá? Também conhecidos como socioleto, que é comum a uma atividade de um grupo X, de um grupo específico. Dei um exemplo dos psicólogos aqui, tá? Quer dizer, é um vocabulário que antes de eu fazer o curso eu não sabia que existia, não sabia qual era o significado, né? Então, por isso, de certa forma, é mais limitado, tá? Então, por exemplo, desaquecimento da demanda. Então, é quando se compra menos, tá? Um outro exemplo para os advogados, né? Quando se fala em peticionar, o que é isso? Na verdade, a gente não conhece, né? Mas seria quando se entra com ação ou pedir para o juiz alguma coisa. Então, é peticionar, certo? Então, cada área vai trazer consigo um vocabulário típico, que é conhecido então como jargão, tá? Nós temos também a questão dos estrangeirismos, tá? Ou seja, termos estrangeiros incorporados à nossa língua. Por exemplo, quando a gente, por exemplo, introduz palavras vindas de outras línguas, de línguas estrangeiras, de outros idiomas, para nossa língua portuguesa, tá? Por exemplo, spread, né, que é uma taxa de risco, então, que se paga sobre um empréstimo. A gente tem também software, né, que são programas de computador. A gente tem também algumas outras questões, por exemplo, quando nós somos ali eu sou da fronteira, sou da cidade de Quaraí, e vim morar em Santa Maria com 17 anos, né, vim aqui para estudar. Então, o que acontece? Por eu ser de uma região fronteiriça, lá eu acabei descobrindo que também existiam alguns vocabulários que eram típicos, né, de uma outra língua, e que lá na minha cidade a gente usa como se fosse da nossa, tá? Por exemplo, aqui, ó. Como é que a gente chama isso aqui? Garrafa térmica, certo? Sim, isso eu aprendi aos 18 anos, quando eu fazia curso de psicologia, que as minhas colegas foram na minha casa fazer um trabalho e me ensinaram. Porque a gente tava tomando mate e eu falei, fulaninha, me alcança o termo. O quê? Que, Carol, o que tu disse? O termo. Me alcança o termo, por favor. Garrafa térmica. E eu, garrafa térmica. Ou seja, é um estrangeirismo, né? Uma palavra que não é tão comum, na verdade, né? A gente poderia até dizer que é, de certa forma, um regionalismo ali da minha região, mas é uma palavra que não é tão incorporada aqui no sul também, né? É mais incorporada lá na minha cidade, que é uma região fronteiriça, certo? Então, na verdade, a gente vê que a língua é algo vivo, né? Em situações como essa, né? A gente vê que a língua é algo vivo, algo que se modifica, né? E, por exemplo, o vocabulário, por que a gente diz que é vivo? Porque muitos vocabulários são acrescentados, são incorporados à nossa língua, começam a fazer parte dela. E isso é muito interessante, né? A língua não começa e termina daquela forma. Ela se modifica e acaba se adequando a essa nova realidade. Isso é muito legal, é muito interessante, né? E isso motiva a gente cada vez mais a estudar, certo? E com a questão da globalização, também com esse acesso tão grande que a gente tem à internet e até a outros países mais facilmente do que alguns anos atrás, também facilita com que a gente tenha mais acesso a esses estrangeirismos. Fazem cada vez mais parte, né, da nossa realidade, certo? Bom, arcaísmo, o que é isso? Então, são palavras, a língua, como eu falei, é viva, então algumas palavras acabam entrando em desuso, né?
Isso a gente vê em qualquer língua, tá, gente? Eu sou professora de língua espanhola também. Então, o que acontece? Muitas palavras da língua espanhola, ou até alguns tempos verbais, acabam entrando em desuso também. Isso acontece em qualquer língua, não é somente com a língua portuguesa, certo? Mais uma vez acentuando que a língua é algo vivo, todas elas, né, estão sempre se modificando. Aí também vem a necessidade, para quem gosta de estudar línguas, comprar dicionários com frequência, né? Por quê? Porque a língua muda, tá? Muda, certo? Ou seja, algumas línguas caem fora, né? São eliminadas, são excluídas, entram em desuso, como é o caso do arcaísmo, e outras se incorporam ao idioma, tá? Então, por exemplo, a gente pode falar em relação ao arcaísmo, que é uma forma de falar, de escrever que já está antiquada, que já está ultrapassada, certo? E, na verdade, a gente tem, né, que sempre buscar se manter por dentro e com leituras e também vendo vídeos, filmes, televisão, em contato com outras pessoas, e a gente acaba vendo toda essa modificação e alteração que a língua vai sofrendo com o tempo, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui no nosso material festinar, apressar, né? Físico é o médico, certo? Então, são palavras que não se usa mais há muito tempo, né? E existem muitas outras aí também que a gente não usa mais, tá bem? Bom, temos também a questão do neologismo. O que é isso? São palavras que foram recentemente criadas, certo? Então, elas estão começando a fazer parte do nosso vocabulário, do nosso léxico. Então, o que acontece? É um fenômeno que faz com que palavras novas, né, sejam inseridas nesse léxico, né, ou também palavras que tenham um novo sentido, certo? Tem um novo sentido, se amplia o sentido que tinha aquela palavra, tá? Há uma palavra que já existia, quer dizer, além daquele sentido anterior que ela tinha, agora ela tem um novo sentido, certo? Então, isso é neologismo. Neo, né? De novo, tá? Bom, então também o autor de um texto, né? Por exemplo, se ele quer criar um determinado efeito de sentido, ele consegue escolher figuras, né? Dentro de uma determinada região de um léxico, né? Lexical, de uma região do léxico, do vocabulário, né? Pode também escrever o seu texto com gíria, ou também utilizar o vocabulário regionalista, ainda usar alguns arcaísmos, se ele quiser fazer todo esse efeito, né, diferente, e mostrar toda a diferenciação da sua língua empregada na elaboração daquele texto, daquele material, tá, gente? Então, com isso, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que a nossa língua, assim como todas as outras línguas, né, do universo não, né, do nosso planeta, elas são muito ricas e trazem muita cultura consigo, né? Isso é muito legal e com certeza vão ampliar muito mais os nossos conhecimentos e a nossa vontade de aprender mais. É isso que eu confesso para vocês que me encanta tanto em estudar línguas. Certo, gente? Um abraço para vocês e bons estudos. Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos então falando agora sobre a seleção lexical, um outro tema, né, das nossas aulas. O que a gente quer dizer com seleção lexical? Léxico, vocabulário, tá? Então, que a gente sabe que cada língua tem o seu léxico, certo? Ou seja, o que é isso? É um repertório, né, de palavras que fazem parte dessa língua, tá? Por exemplo, se eu falo em espanhol, meu repertório, então, meu léxico é relacionado à língua espanhola, né? Se eu falo português, é relacionado à língua portuguesa. Claro, a gente sabe que muitas línguas, elas são relacionadas, elas têm uma mesma origem, e isso faz toda a diferença na forma como essas línguas são constituídas, né? Em relação, inclusive, ao repertório, né? As palavras que compõem essa língua, tá? Então, o léxico, o que é, como eu falei? É um vocabulário. São as palavras, é o vocabulário, isso que faz parte da língua, tá? Então, existem diferentes situações nas línguas, certo?
Aqui a gente vai trazer algumas dessas situações. Por exemplo, gírias. O que são gírias? Então, é um vocabulário específico de um segmento social, né? É próprio de um grupo X de pessoas que usa aquele vocabulário, tá? Então, é de um caráter totalmente informal, né? Se a gente vai fazer, por exemplo, uma apresentação de trabalho, num evento, algo assim, o que vai acontecer? A gente não vai usar gíria. Se nós vamos conversar com o nosso chefe, tampouco a gente vai utilizar gírias, né, para falar com o nosso chefe. A gente vai buscar falar um português mais formal, né? Se nós vamos conversar com os nossos amigos, então a gente pode usar gírias, por quê? Porque os nossos amigos geralmente são parecidos com a gente, têm contato com as mesmas coisas que a gente vai poder se comunicar sem qualquer dificuldade, qualquer problema. O que eu falar, o meu amigo vai me entender, né? E quando que é usado, então? É usado em diálogos do cotidiano, da vida informal, né? Bem como eu falei com você, certo? Então, isso não faz parte da língua culta, da língua portuguesa culta, digamos, da formalidade da língua, do caráter formal da língua, não faz parte, tá? Por exemplo, assim, a gente tem que, na verdade, fazer essa diferenciação, então, dos momentos que a gente pode utilizar essas gírias, certo? Porque em alguns momentos elas podem desprestigiar o meu vocabulário, a forma como eu me porto, como eu me falo, né? Então, por isso que a gente tem que tomar esse certo cuidado, certo? Bom, então, por exemplo, assim, o rango. O rango tá bem bom, bem, quer dizer, o alimento, a refeição, a comida está boa. Então, eu vou evitar falar isso num ambiente formal, tá? Não embaça, né? Ou seja, não incomoda, não perturba, né? A gente tem, por exemplo, assim, gírias, eu sou professora, né? Então, dou aula para adolescentes também. E aí os adolescentes usam muitas gírias. E muitas vezes a gente não consegue compreendê-los. Por quê? Porque a gente está num grupo diferente, né? De idade, de faixa etária. Então, muitas vezes a gente não compreende por isso. Porque é um vocabulário próprio, né? Dos jovens, dos adolescentes. E aí a gente acaba, para se inserir melhor no grupo, a gente acaba compreendendo. Certo? Bom, regionalismo. O que é o regionalismo? O regionalismo é um léxico, né, um vocabulário próprio de uma certa região, tá? Ou seja, que vem de uma cultura que está ali presente, certo? Por exemplo, o piá é um menino, né, um guri. O guri é um menino, tá? Bergamota, mexerica, né? Então, isso diferencia de estado para estado, certo? Então, aqui a gente chama como bergamota. Se a gente vai lá para São Paulo, provavelmente não vão entender, né? Cacetinho, certo? Pão francês. E aqui a gente fala cacetinho, todo mundo se entende, né? Por quê? Porque é um vocabulário típico aqui do Sul. A gente se comunica sem qualquer problema, certo? Então, isso que é regionalismo. Então, é um vocabulário, um léxico próprio de uma determinada região, tá? Nós temos também o jargão. O que é jargão? Então, o jargão é um vocabulário típico de uma determinada especialidade profissional, certo? Por exemplo, é muito comum quando a gente está fazendo graduação, por exemplo, em psicologia, né? Que eu sou formada em psicologia também. Então, por exemplo, a transferência é extremamente positiva. Ou seja, o que é isso? O que é transferência positiva? Então, por exemplo, um psicólogo, quando está com seu paciente e eles constroem um ambiente positivo, propício, onde o paciente consegue desabafar, falar sem qualquer limitação, quer dizer, eles têm uma transferência positiva, onde é possível que se comuniquem sem qualquer dificuldade, tá? Por exemplo, então, o que a gente pode dizer, né, gente? É uma terminologia, são termos técnicos, tá? Também conhecidos como socioleto, que é comum a uma atividade de um grupo X, de um grupo específico.
Dei um exemplo dos psicólogos aqui, tá? Quer dizer, é um vocabulário que antes eu fazia o curso eu não sabia que existia, não sabia qual era o significado, né? Então, por isso, é de certa forma mais limitado, tá? Então, por exemplo, desaquecimento da demanda. Então, é quando se compra menos, tá? Um outro exemplo para os advogados, né? Quando se fala em peticionar, o que é isso? Na verdade, a gente não conhece, né? Mas seria quando se entra com ação ou pedir para o juiz alguma coisa. Então, é peticionar, certo? Então, cada área vai trazer consigo um vocabulário típico, que é conhecido, então, como jargão, tá? Nós temos também a questão dos estrangeirismos, tá? Ou seja, termos estrangeiros incorporados à nossa língua. Por exemplo, quando a gente, por exemplo, introduz palavras vindas de outras línguas, de línguas estrangeiras, de outros idiomas, para nossa língua portuguesa, tá? Por exemplo, spread, né, que é uma taxa de risco, então, que se paga sobre um empréstimo. A gente tem também software, né, que são programas de computador. A gente tem também algumas outras questões, por exemplo, quando nós somos ali eu sou da fronteira, sou da cidade de Quaraí, e vim morar em Santa Maria com 17 anos, né, vim aqui para estudar. Então, o que acontece? Por eu ser de uma região fronteiriça, lá eu acabei descobrindo que também existiam alguns vocabulários que eram típicos, né, de uma outra língua, e que lá na minha cidade a gente usa como se fosse da nossa, tá? Por exemplo, aqui, ó. Como é que a gente chama isso aqui? Garrafa térmica, certo? Sim, isso eu aprendi aos 18 anos, quando eu fazia curso de psicologia, que as minhas colegas foram na minha casa fazer um trabalho e me ensinaram. Porque a gente tava tomando mate e eu falei, fulaninha, me alcança o termo. O quê? Que, Carol, o que tu disse? O termo. Me alcança o termo, por favor. Garrafa térmica. E eu, garrafa térmica. Ou seja, é um estrangeirismo, né? Uma palavra que não é tão comum, na verdade, né? A gente poderia até dizer que é, de certa forma, um regionalismo ali da minha região, mas é uma palavra que não é tão incorporada aqui no sul também, né? É mais incorporada lá na minha cidade, que é uma região fronteiriça, certo? Então, na verdade, a gente vê que a língua é algo vivo, né? Em situações como essa, né? A gente vê que a língua é algo vivo, algo que se modifica, né? E, por exemplo, o vocabulário, por que a gente diz que é vivo? Porque muitos vocabulários são acrescentados, são incorporados à nossa língua, começam a fazer parte dela. E isso é muito interessante, né? A língua não começa e termina daquela forma. Ela se modifica e acaba se adequando a essa nova realidade. Isso é muito legal, é muito interessante, né? E isso motiva a gente cada vez mais a estudar, certo? E com a questão da globalização, também com esse acesso tão grande que a gente tem à internet e até a outros países mais facilmente do que alguns anos atrás, também facilita com que a gente tenha mais acesso a esses estrangeirismos. Fazem cada vez mais parte, né, da nossa realidade, certo? Bom, arcaísmo, o que é isso? Então, são palavras, a língua, como eu falei, é viva, então algumas palavras acabam entrando em desuso, né? Isso a gente vê em qualquer língua, tá, gente? Eu sou professora de língua espanhola também, então o que acontece? Muitas palavras da língua espanhola, ou até alguns tempos verbais, acabam entrando em desuso também. Isso acontece em qualquer língua, não é somente com a língua portuguesa, certo? Mais uma vez acentuando que a língua é algo vivo, todas elas, né, estão sempre se modificando. Aí também vem a necessidade, para quem gosta de estudar línguas, comprar dicionários com frequência, né? Por quê? Porque a língua muda, tá? Muda, certo? Ou seja, algumas línguas caem fora, né? São eliminadas, são excluídas, entram em desuso, como é o caso do arcaísmo, e outras se incorporam ao idioma, tá? Então, por exemplo, a gente pode falar em relação ao arcaísmo, que é uma forma de falar, de escrever que já está antiquada, que já está ultrapassada, certo?
E, na verdade, a gente tem, né, que sempre buscar se manter por dentro e com leituras e também vendo vídeos, filmes, televisão, em contato com outras pessoas, e a gente acaba vendo toda essa modificação e alteração que a língua vai sofrendo com o tempo, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui no nosso material festinar, apressar, né? Físico é o médico, certo? Então, são palavras que não se usa mais há muito tempo, né? E existem muitas outras aí também que a gente não usa mais, tá bem? Bom, temos também a questão do neologismo. O que é isso? São palavras que foram recentemente criadas, certo? Então, elas estão começando a fazer parte do nosso vocabulário, do nosso léxico. Então, o que acontece? É um fenômeno que faz com que palavras novas, né, sejam inseridas nesse léxico, né, ou também palavras que tenham um novo sentido, certo? Tem um novo sentido, se amplia o sentido que tinha aquela palavra, tá? Há uma palavra que já existia, quer dizer, além daquele sentido anterior que ela tinha, agora ela tem um novo sentido, certo? Então, isso é neologismo. Neo, né? De novo, tá? Bom, então também o autor de um texto, né? Por exemplo, se ele quer criar um determinado efeito de sentido, ele consegue escolher figuras, né? Dentro de uma determinada região de um léxico, né? Lexical, de uma região do léxico, do vocabulário, né? Pode também escrever o seu texto com gíria, ou também utilizar o vocabulário regionalista, ainda usar alguns arcaísmos, se ele quiser fazer todo esse efeito, né, diferente e mostrar toda a diferenciação da sua língua empregada na elaboração daquele texto, daquele material, tá, gente? Então, com isso, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que a nossa língua, assim como todas as outras línguas, né, do universo não, né, do nosso planeta, elas são muito ricas e trazem muita cultura consigo, né? Isso é muito legal e com certeza vão ampliar muito mais os nossos conhecimentos e a nossa vontade de aprender mais. É isso que eu confesso para vocês que me encanta tanto em estudar línguas. Certo, gente? Um abraço para vocês e bons estudos.